Afinal de contas, Donald Trump, ele foi mal educado, ele foi rude, ele foi grosseiro. O que foi, afinal de contas, que fez Donald Trump, cerca de 10 dias atrás, ter tido aquela reação com o presidente da Ucrânia? Caso você não tenha ficado sabendo, foi o seguinte: cerca de 10 dias atrás, o presidente da Ucrânia, ele foi lá na América, foi na Casa Branca ter uma reunião com Donald Trump. E essa reunião, ela teve momentos assim muito tensos. Houve uma discussão entre o presidente da Ucrânia, Donald Trump, e o vice-presidente. Os três estavam ali reunidos na Casa Branca e o que deveria ser uma conversa para se fechar um acordo, fazer negócios entre Estados Unidos e Ucrânia, acabou gerando praticamente uma discussão. Algumas pessoas disseram que Donald Trump ele foi mal educado, que ele foi rude, que ele foi grosseiro, que não é dessa forma que se trata uma visita. Mas afinal de contas, cara, qual foi exatamente o caso ali durante aquele momento entre esses três personagens? Eu fiz o seguinte, eu separei 3 momentos, porque o vídeo é muito longo da conversa deles três, então eu peguei 3 momentos e esses 3 momentos nós vamos aqui analisar para a gente conseguir entender exatamente o que foi que aconteceu ali naquela ocasião. E o primeiro momento é esse aqui. Vamos ver, eu volto em seguida para a gente continuar a nossa conversa. Muito bem, você viu aí essa primeira parte. O que é que aconteceu aí? O presidente da Ucrânia, ele está lá na Casa Branca, foi recebido pelo vice e pelo presidente. E aí, de repente, ele, sem motivo algum, ele resolve fazer um espetáculo. A pergunta é a seguinte: você vai na casa de uma pessoa, essa pessoa, ela está te ajudando, te ajudou no momento que você estava precisando. E ela te recebe. Tu vai fazer o quê? Um escândalo? Tu vai agir de maneira, digamos, pouco educada? Começar a fazer exigências? E isso na frente de todo mundo? Se fosse aqui, na frente dos vizinhos, na frente dos parentes? Porque ali no caso da Casa Branca, a boa parte da mídia estava cobrindo aquele evento e ele, de repente, ele começou a falar demais, a fazer muitas acusações. Era esse o comportamento adequado para aquele momento, naquele local? Vamos ver a sequência. O próximo vídeo, a sequência é este aqui. Eu volto em seguida para a gente continuar a nossa conversa. Solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. We'll feel influence. Nesse momento daí, o que Zelensky ele havia falado foi o seguinte: olha, nós, quer dizer, ele e o povo da Ucrânia, nós estamos travando uma guerra contra a Rússia e se por acaso a gente perder essa guerra, de um jeito ou de outro, os efeitos do imperialismo russo, da ditadura russa, vão acabar chegando aqui para vocês. E foi nesse momento que Donald Trump interrompeu ele e disse: olha, cara, é o seguinte, você não pode ficar dizendo como é que nós, quer dizer, nós americanos, nós devemos nos sentir. Porque o problema é seu, a guerra é sua. Quem começou a guerra foi você. Então é um problema seu.
Quem tem que administrar essa situação é você. Quem tem que tentar resolver é você. Existem pessoas do seu país que estão morrendo, soldados seus estão morrendo, então é um problema seu. Não venha querer dizer para mim, eu, Donald Trump, e o povo norte-americano, como é que nós devemos nos sentir, cara. Quem tem que resolver esse negócio aí é você. Está acompanhando bem como é que toda essa situação está se desenrolando? O terceiro vídeo que eu fiz questão de separar para a gente compreender toda essa situação é este aqui. Vamos ver, eu volto em seguida para a gente continuar a nossa consideração. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, but they had to use our military equipment. This war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, It's yes. going to be a very hard thing to do business like this. I tell you, Just say thank you. I said it a lot of Accept times. disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're Nessa ocasião daí, o vice-presidente, esse que está aqui do lado direito, né, porque Trump está aqui no meio, Zelensky está aqui do lado esquerdo e o vice está aqui do lado direito, ele falou o seguinte: cara, você já falou obrigado para a gente? Você já nos agradeceu? Porque, veja, se os Estados Unidos não tivesse ajudado a Ucrânia com dinheiro, com equipamento militar, em apenas uma semana, a Rússia teria engolido a Ucrânia nessa guerra. Se eles estão resistindo até agora, depois de 2 anos e meio, caminhando para 3 anos de guerra, ele disse: você tem a obrigação moral de agradecer a nós, povo americano, porque nós que bancamos você. Agora, o ponto em questão era o seguinte, é que Zelensky, ele está querendo uma espécie assim de financiamento. Ele quer que alguém entre com capital, com dinheiro, com equipamento militar para poder bancar a aventura dele. E os Estados Unidos, o presidente e o vice deixaram claro que já está na hora de colocar um ponto final nisso daí. Afinal de contas, o pagador de impostos lá da América, ele não pode ficar trabalhando para poder financiar uma guerra que não pertence a ele. Esse que é o ponto central daquela discussão. Amigo, se você quer fazer sua guerra, você vai ter que fazer o seguinte, cara. Tu vai ter que meter a mão no seu bolso, arranjar o seu equipamento e ir fazer a sua guerra, porque não dá para eu, quer dizer, entenda, eu, América, Estados Unidos e o povo americano ficar bancando essa aventura. Porque uma guerra, já citei em outras ocasiões, em outros vídeos, guerra é um negócio muito caro, extremamente caro, que é capaz de levar um país, uma nação para completa ruína. Guerra não é um negócio baratinho, não é 100 reais. Não é com 100 reais que você vai conseguir financiar, sustentar um soldado. 100 reais, meu amigo, mal muito o cara vai conseguir comprar uma caixa com 5, 6 balas, só para colocar lá no revólver e atirar. E hoje em dia não se faz mais guerra assim. É muito caro, mesmo para uma nação poderosa como os Estados Unidos, é caro. Mas mais do que ser caro, é porque não é uma guerra minha da América. Quer dizer, minha inteira, América, sua. O negócio é seu, a responsabilidade é sua. Você quer continuar? Beleza. Quer? Então tu vai sustentar isso aí, cara. O que acontece é o seguinte, amigo. É que longe de
se pensar, de se imaginar, de se cogitar que Donald Trump, ele foi grosseiro, ele foi rude, ele não foi amistoso com o presidente da Ucrânia, longe de tudo isso. Pelo contrário, ele foi até muito paciente, porque em vários momentos Zelensky fez uma série de colocações que, se fosse uma outra pessoa, teria mandado ele ir para aqueles locais. Donald Trump foi até bastante paciente com ele, cuidadoso com ele. Ouviu em diversas ocasiões o que ele tinha a dizer, ouviu, pensou, e ele estava realmente falando algumas besteiras. Porque, entenda uma coisa assim, isso daí eu mencionei naquele vídeo que eu fiz há cerca de 15, 20 dias atrás, quando eu contei aquela história da deportação, imigração. O povo americano, eles têm uma noção muito forte, cultural, de pertencimento. Para eles, aquele solo, aquela terra é deles mesmo. É dele, isso aqui é meu. Esse país aqui é meu, cara. Isso aqui é meu. Eles não são como nós aqui no Brasil, que o brasileiro é meio displicente, meio relaxado, tô nem aí, não se importa com o país. Um país que se lasque, que se dane, vá para não sei onde, que se exploda. O americano não, ele tem um senso muito forte de pertencimento. Quando ele entra em uma determinada situação, é porque ele visa primeiro o lado do país dele. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou porque o Japão fez um ataque a um território norte-americano. Isso lá em 1941, e chamou os Estados Unidos para a guerra. Ele agrediu um território americano. Então os Estados Unidos falaram, não, meu irmão, você brigou aí comigo, agora quem vai entrar nessa briga aí vai ser eu. Mas eles têm isso, eu vou entrar porque eu vou proteger, eu vou cuidar dos meus interesses. Está errado? Vou repetir a pergunta. Está errado o cara cuidar dos interesses dele? O cara é egoísta? Não! Ele está certíssimo. Porque ele tem a perfeita noção que uma guerra é cara, quem estava bancando, quem está sustentando, que está metendo a mão no bolso para sustentar isso é o contribuinte, é o eleitor norte-americano, e ele, portanto, ele precisa pensar nisso tudo, cara. Ele, presidente dos Estados Unidos, está corretíssimo em cuidar dos interesses do país dele, da pessoa que votou nele, para que ele fizesse aquilo que o eleitor quer. Você ou eu ou a América, você não está errado quando você trabalha para cuidar dos seus interesses. Afinal de contas, quem é que tem que gostar de você? É os outros ou é você mesmo? Quem é que tem que gostar de mim? Sou eu ou é os outros? Quem é que tem que gostar da América? São os americanos ou são os outros? Russo, chinês, argentino, uruguaio, brasileiro, português, espanhol. Quem é que tem que gostar da América? Não é os americanos? Ele, Donald Trump, nessa ocasião, ele está cuidando corretamente dos interesses e foi colocado lá para isso. Ele não foi colocado lá para cuidar dos interesses da Ucrânia, nem de nenhum outro país. Ele foi colocado lá para cuidar da América. É por isso que eles falam sempre o quê? A América em primeiro lugar. Se o presidente, só para exemplificar, se o presidente aqui do nosso país, ele não fosse um vagabundo, um patife, um bandido, um canalha, também iria cuidar dos interesses aqui do nosso país. Como ele é vagabundo, ele é um canalha, ele não vale nada, então ele cuida dos interesses dos outros, fica por aí falando besteira, falando bobagem, mas o correto é cada um cuidar dos seus próprios interesses. E quer saber qual é exatamente o caso lá na Ucrânia? O caso lá na Ucrânia é muito simples. Zelensky, ele cometeu uma série de erros. Vale até um outro vídeo
para explicar os erros que ele cometeu em sucessão que levaram à guerra lá contra a Rússia. Portanto, o presidente dos Estados Unidos, ele fez questão de dizer isso. Cara, é seu o problema. No momento, o que você tem e o que eu posso fazer por você é o seguinte, é te ajudar a cessar essa guerra e você vai ter que aceitar um acordo. É isso aí ou você se vire sozinho. Só. Agora, eu meter a mão no bolso do pagador de imposto aqui da América para financiar a sua aventura, isso aí nós não vamos fazer de jeito nenhum. Já fizemos, já te ajudamos, já mandamos dinheiro, já mandamos equipamento militar, já fizemos um monte, mas já está na hora de acabar isso aí. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, estamos concluindo o nosso vídeo de hoje. Gostou da nossa conversa? Conseguiu compreender bem esse assunto de hoje? Faz aquele favor de sempre, cara. Deixe seu gostei, se inscreva, comente, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, sexta-feira, então vou aproveitar para te desejar um bom final de semana, tudo bacana para você, bom sábado, bom domingo. No nosso próximo encontro, valeu, muitíssimo obrigado.